Boa noite a todos, que a paz, que o amor de Jesus esteja conosco. Esta semana vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Dentro deste capítulo das aflições humanas, nós vamos hoje refletir sobre duas grandes aflições humanas, que são a loucura e o suicídio. Vimos nas semanas que se passaram que no Sermão da Montanha Jesus nos transmite uma série de ensinos, de mensagens de esperança no porvir, no amanhã. Ali ele nos promete consolação para nossas dores, para várias situações de sofrimentos e atribulações que passamos e que já passávamos naquela época e ainda hoje passamos, porque são problemas humanos que ainda não conseguimos superar, dado que ainda nós estamos sobre a terra. É necessário que entendamos que as promessas do Cristo não são para o presente, são para o futuro. Os seus ensinos são para nos mostrar que após esse estágio, quando nós nos melhorarmos moralmente, nos afastaremos dos sofrimentos e das dores que aqui nos prendem. Vimos também, nas semanas que se passaram, a justiça das aflições. Compreendemos que há um motivo para os sofrimentos humanos na Terra. E sabendo que Deus é justo, esses motivos também o são. E mais, há um objetivo a ser alcançado com esta lição que o sofrimento nos traz. E esse objetivo, após alcançado, é a consolação para o nosso sofrimento, porque nos trará o aprendizado, o progresso e evitará que caiamos novamente. Vimos também sobre a resignação. Resignar-se é ter paciência com o sofrimento, é não se desesperar, não se irar ou se revoltar contra Deus. Não é sinônimo de desânimo, não. Resignado é aquele que diante do sofrimento, com base, com confiança na bondade de Deus, faz tudo o que está ao seu alcance, tudo o que lhe seja possível para melhorar a condição na qual se encontra. Assim, a calma, a resignação e a fé, a confiança na misericórdia do nosso Pai, na providência que sempre nos ampara, nos dá uma serenidade, uma calma que funciona como um antídoto para a loucura e para o suicídio. E o Evangelho nos fala que grande parte dos casos de loucura são causados por não termos forças para suportarmos as vicissitudes da vida, os pequenos ou os grandes desarranjos, os desafios que nos são impostos e que temos que vencer para crescermos. Então, quando temos a visão clara, nítida, de que tudo na terra é passageiro e que nossa fé, confiança em Deus e no futuro promissor que nos aguarda, que nos espera adiante, temos forças para enfrentar as dificuldades que estamos atravessando. Conseguimos passar pelos problemas terrenos sem perdermos o senso, sem enlouquecermos e sem chegarmos ao ponto de tirarmos a nossa vida material. Com relação ao suicídio, o Evangelho nos ensina que grande parte dos casos que ocorrem se dão também pela desesperança, pelo descontentamento, por não termos forças para seguirmos adiante. A incredulidade, a dúvida quanto ao futuro, o apego às ideias materialistas também, que incutem nos homens essa ideia de que a vida é apenas o corpo, que a morte do corpo físico é o fim da existência. São essas ideias que produzem essa desesperança, porque retiram de nós a resignação, que é a razão para persistirmos.
Essa ausência de fé, da confiança de que no futuro nós seremos felizes, se enfrentarmos com resignação estes momentos difíceis pelos quais estamos passando hoje, é o que nos leva ao desespero, ao ponto de tirarmos a nossa vida. Por isso devemos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em nosso Pai, em sua misericórdia, em sua bondade. E isso podemos fazer pelo estudo do Evangelho e das demais obras espíritas. Às vezes nós estamos passando por problemas graves, sofrimentos atrozes há muitos anos, há muito tempo. São decepções que se avolumam e que se somam muitas vezes a problemas financeiros, somados também muitas vezes a problemas emocionais, a problemas de convivência dentro do lar, a problemas de convivência no trabalho, e que nos faz pensar que a nossa vida perdeu a razão de ser. Neste momento nós precisamos desabafar, precisamos conversar, precisamos pedir a orientação de uma pessoa que não esteja envolvida no problema. E isso nosso Centro Espírita Allan Kardec nos oferece. Nós temos aqui o atendimento fraterno que nos oferece, nos ouve, nos orienta, nos oferece esse serviço. Também nos é de grande valia nestes momentos o passe, que nos infunde de energias positivas, salutares, que vão nos fortalecer o corpo e o espírito, nos dando ânimo para enfrentarmos esses problemas que estamos passando sem nos desesperarmos. Mas em alguns casos, nós estamos doentes. Os hormônios que nos fazem nos sentirmos alegres, bem dispostos, bem-humorados, equilibrados, estão em desalinho, estão faltando, estão precisando ser repostos ali, equilibrados, sendo necessário para isso medicamentos capazes de nos trazer de volta essa estabilidade emocional, a saúde do corpo físico. Aí é necessário nós recorrermos à psiquiatria, recorrermos à ciência. Mas muitos de nós têm vergonha de procurar ajuda médica quando estão com problemas psicológicos. Ora, se nós procuramos ajuda médica quando nós estamos com problemas cardíacos, quando nós estamos com problemas gástricos, quando nós estamos com problemas ortopédicos, qual é a razão para nos envergonharmos de procurarmos ajuda médica ou psicológica quando nós estamos com problemas de ordem mental? Nós devemos refletir sobre isso. Qual a razão? O que nos leva a nos negarmos a procurar um médico nessas situações? A razão está no preconceito que nós trazemos, porque a sociedade durante muitos anos, durante longos anos, excluiu do convívio social aqueles que tinham distúrbios de ordem psíquica, os relegando a sanatórios e os desprezando socialmente. Mas se nós alimentarmos esses preconceitos, escondendo nossa doença, negando a nossa doença, quando isso acabará? Não é? Qual é o bem que vai nos fazer e que vai mesmo fazer a sociedade nós escondermos, nós nos negarmos a procurarmos um médico, né, ou um psicólogo nessas situações? Nós temos de buscar o nosso bem-estar físico, mental e espiritual para passarmos essa vida terrena, para conseguirmos enfrentar tudo o que temos a enfrentar e sairmos bem. No entanto, em alguns casos, nós não conseguimos, mesmo com toda a ajuda espiritual, com toda a ajuda dos amigos, com toda a ajuda psicológica, nós estamos no fundo do poço. E aí, nós não acreditamos mais que possamos sair daquele estado em que estamos e cometemos um ato deslocado.
um ato de desesperança total, um ato que vai nos levar à morte do corpo físico. Nós cometemos este ato achando que matando o corpo, estaremos matando o espírito e estaremos nos livrando de todos os problemas que nos afetam. E aí nós temos uma grande decepção quando acordamos do outro lado da vida. Quão grande é a nossa decepção? Quão grande é o nosso desespero a nos darmos conta que continuamos vivos e agora com mais problemas. Aí nos arrependemos e nos voltamos para o nosso Pai. Depois, muitas vezes, de grandes sofrimentos, nos voltamos para o nosso Pai. Então, amparados pelo amor daqueles que ficaram, pelas vibrações, pelas preces, e depois de recorrermos ao nosso Pai, arrependidos pelo nosso ato translocado, nos damos conta realmente de que nada do que possamos fazer vai ser capaz de diminuir o amor daquele Pai por nós, do nosso Pai Celestial. E o nosso Pai nos recolhe, nos cuida, nos recupera e nos concede nova oportunidade de vivermos na carne. É como se nos dissesse: vai, filho, vai fazer a prova novamente. Desta vez serás novamente assistido, mas muito mais severamente assistido, a fim de que não cometas novamente um erro tão grave. Então voltamos para o corpo para recomeçar. É certo que iremos novamente enfrentar todas as aflições da vida, todas as vicissitudes necessárias ao nosso progresso espiritual. Mas estaremos cercados de amigos, de almas cuidadosas, aqui e no mundo invisível. Antes de retornarmos à carne, é feito conosco o levantamento de todos os nossos equívocos e de todos os nossos acertos, nossos vícios, nossas virtudes, e combinamos que voltaremos a enfrentar essa ou aquela situação de dificuldade que ainda nós não conseguimos vencer. E então nos são dados os recursos para vencermos. E quais são esses recursos? De início, já nos é dado um guia espiritual, que nós chamamos muitas vezes de anjo guardião. Este guia espiritual é alguém que nos ama muito, que é nosso fiador. E além de nos amar, ele tem uma superioridade moral em relação a nós mesmos. E ele é o nosso orientador. Fica ali, atento a todas as nossas falhas, nos orientando, nos dando conselhos, nos estimulando a vencermos as nossas dificuldades. Depois disso, nos é dada uma família. E nessa família nós vamos encontrar pessoas capazes de nos ajudar, amigos capazes de nos ajudar. Então, Kardec pergunta aos espíritos, quando ele está escrevendo, antes dele escrever o livro, né, porque ele primeiro faz as perguntas, depois ele compila nos livros as respostas que foram dadas. Então, Kardec coloca para os espíritos uma questão muito importante sobre o desânimo, sobre o que ele chama de melancolia. E a melancolia, a qual os espíritos se referem, é um sentimento que muitas vezes nos vem como uma vaga tristeza, um cansaço de viver, de lutar, uma desesperança, um certo abatimento que muitas vezes nos ocorre, com um sentimento de saudade, de falta, de estarmos deslocados, não sabemos de onde nem porquê, qual seria o ideal, mas nós não estamos bem, não estamos à vontade e ficamos tristes. Nos dizem os benfeitores espirituais
para não nos deixarmos dominar por este sentimento. Às vezes pensamos equivocadamente que não iremos dar conta da nossa tarefa, mas devemos ter em mente que Deus, que é bom e misericordioso, não nos daria uma prova que nós não somos capazes de levar a bom termo, de sermos bem-sucedidos. Tenhamos fé, seremos vitoriosos nesta missão que Deus nos confiou. Para isso, nós estamos aqui, estudando o Evangelho, nos fortalecendo, tomando os passos, tentando modificar os nossos vícios, retirar os nossos vícios morais e físicos, aplicando na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Então, os Espíritos nos orientam para resistirmos a essas sensações de apatia, porque esses sentimentos enfraquecem a nossa vontade de viver, de ir adiante. E tudo o que precisamos no estágio em que estamos é de coragem, de ânimo para a luta. Neste momento de desânimo, devemos nos socorrer das orações, pois Deus sempre fortalece a nossa coragem se nós pedirmos. E aí nós nos questionamos com relação aos nossos irmãos que já cometeram esse ato. O que podemos fazer? Confiar que o nosso Pai é misericórdia e bondade eterna. E Ele não desampara nenhum dos seus filhos. E orarmos e vibrarmos. A oração é um poderoso bálsamo para aquelas almas, para nossas almas. Quando nós estamos sendo socorridos nos hospitais, nos prontos socorros espirituais, nós podemos ver as orações que fazem por nós. Nós recebemos os fluidos salutares das boas vibrações e das boas orações e das orações que fazem por nós. E essas orações, elas funcionam como um calmante numa chaga dolorosa, um curativo numa ferida aberta, acalma os nossos corações, cura as nossas dores, nos enche de esperança, de amor e de vontade de viver e de superar aquela dificuldade que ainda não conseguimos. Assim, se temos um Pai de bondade imensurável, se temos o nosso guia, o nosso anjo guardião, se temos os demais recursos físicos e psicológicos que o Pai nos propicia, e ainda temos a oração que nos põe em contato com os amigos que estão no plano superior, com Deus, nosso Pai. Não vamos nos desesperar, vamos na luta. Estamos cercados de recursos espirituais, de infinito amor que nos dará forças para cumprirmos a nossa jornada. Afinal, sabemos que esta encarnação é uma pequena jornada na vida que jamais se extinguirá. É uma pequena fase que estamos passando e tudo passará. Todos os problemas que temos hoje passarão. Sigamos em frente, confiantes em nosso Pai e em sua misericórdia, pois bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. Obrigada, uma boa noite a todos.